Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série de reflexões Palavra do Pastor. Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo acontece às vezes. Eu estou lendo a Palavra de Deus, especialmente os Evangelhos, e eu comparo aquilo que Jesus espera de mim como um discípulo com aquilo que eu tenho conseguido viver. E eu penso assim, uau, como eu ainda estou tão longe de viver tudo aquilo que Jesus espera que eu viva. E aí, quando isso acontece comigo, eu sou visitado por uma profunda sensação de inadequação. Eu sou visitado pelo sentimento de que eu não sou a pessoa adequada para fazer o que Deus espera que eu faça. Por exemplo, eu me sinto uma pessoa inadequada para pregar a palavra de Deus, como eu tenho feito agora. Bom, já aconteceu com você? Isso acontece com a gente às vezes, não é? Nesse momento, eu acredito que seria muito interessante se a gente pudesse ouvir juntos o que Paulo, o pastor que tem nos acompanhado nessa jornada, teria a dizer sobre esse assunto. E a gente vai ouvir Paulo a partir daquilo que ele escreveu lá em mais uma das suas cartas, lá na sua carta a Timóteo, na primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 15 e 16. Vamos ouvir o que Paulo tem a dizer sobre isso? Olha só o que ele escreveu a Timóteo. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Uau! Bom, Paulo tem aqui algumas convicções a respeito desse assunto. Primeiro, ele deixa claro que Jesus veio ao mundo com uma missão, salvar pecadores. E que ele, Paulo, sabia que ele era o principal dos pecadores. E por que Paulo se sentia o principal dos pecadores que veio ser salvo por Jesus? Porque ele sabia quais eram os pecados dele. E é assim, quando a gente sabe mesmo quais são os nossos pecados, quando a gente tem essa percepção correta a respeito das nossas limitações, a gente não fica procurando pecado em ninguém. E a gente não fica procurando pecado em ninguém porque a gente já encontra em nós mesmos pecado suficiente. E Paulo diz, olha, mas foi exatamente por isso que Cristo derramou, Cristo me concedeu misericórdia, para que eu fosse uma testemunha, para que eu fosse uma prova viva da sua completa longanimidade. E assim eu servisse de testemunho para todos aqueles que ainda haveriam de crer em Jesus, para todos aqueles que ainda ouviriam a palavra de Deus. Paulo sabia que ele era um homem pecador e que quando Jesus usou de misericórdia e de longanimidade para com Paulo, Jesus queria que Paulo fosse um testemunho, uma prova viva do seu amor, uma prova viva da sua misericórdia, e que Paulo carregasse em si não o testemunho de um homem que era perfeito e que, portanto, havia alcançado a salvação, mas que Paulo carregasse em si o testemunho de um homem que era um pecador, que não merecia ser salvo, mas que ainda assim foi alcançado pela completa longanimidade de Jesus. E à medida que Paulo caminhasse na sua vida, dando testemunho da misericórdia de Jesus, ele serviria de testemunho, de prova viva para todos os outros, aqueles que ouvissem essa palavra, para todos aqueles que fossem chamados a crer em Jesus. Bom, é por isso, gente, que muitas vezes Deus permite que nós tenhamos essa sensação de que nós não somos adequados para fazer o que Ele espera de nós. Se você tem essa sensação de que você não é a melhor pessoa para fazer o que Deus quer que você faça, eu quero dizer que você tem razão. Você realmente não é a melhor pessoa para fazer o que Deus quer que você faça.
Entretanto, você é a pessoa escolhida. Você é a pessoa que Deus chamou, que Deus salvou, que Jesus Cristo comprou lá naquela cruz. E com as suas imperfeições, com aquilo que você, entre aspas, ainda deve, ainda fica devendo para o Evangelho, com tudo isso, você fosse um testemunho para aqueles que estão ao seu redor de que Jesus realmente veio salvar pecadores, pessoas como eu e você. Então, sabe para que serve esse sentimento que a gente carrega de que muitas vezes a gente é inadequado? Ele serve para que a gente perceba que, primeiro, a gente realmente é inadequado. Realmente nós ainda precisamos aprender muito e desenvolver muito a nossa salvação em santificação. Entretanto, serve também para que a gente cumpra esse chamado de ser provas vivas do amor e da misericórdia de Deus aonde nós estivermos. Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos na nossa próxima reflexão, se o Senhor assim nos permitir. Até breve.